Iniciando essa parte do livro, acho interessante até como o Décio trouxe, essa análise do prefácio do livro. Algumas pessoas estudaram pela primeira edição, outras pela segunda, mas creio que esse prefácio traz alguma colocação e alguma explicação sobre o que ele se propôs a fazer e o porquê ele se propôs. Então, Décio, Marcelo, ou Cláudia, José, Robson, que é do primeiro grupo, e se alguém quiser expor alguma coisa quanto a esse prefácio, podem ficar à vontade, e a gente vamos tentar dar uns 10 minutinhos para a gente, às vezes, debater sobre esse primeiro ponto. José, pode falar. Boa noite, colegas. Acho que esse meu comentário inicial, ele, assim, está nesse contexto da fala do Jonathan, tem relação com o prefácio também, mas eu acho que talvez seja o mais importante para a gente começar o estudo de Kelsen, eu acho que não só de Kelsen, de qualquer autor que a gente vá pesquisar, e é um comentário que eu faço baseado em muito nessa obra aqui. Assim, não vai parecer tão bem, mas é A Filosofia a Partir dos Seus Problemas, do Mário Ariel Gonzalez Porta. Que é um livro que é interessante, que ele traz o foco do entendimento, seja de uma teoria, seja de um autor, para as perguntas que esse autor está se propondo a responder. Porque o problema é que muitas vezes a gente pega a resposta sem de fato saber qual que é a pergunta. E aí a gente acaba achando que aquela determinada resposta responde perguntas que o autor nem se propôs a fazer, nem refletiu sobre elas. Acho que isso é muito importante em Kelsen. E no prefácio, que a edição que eu tenho é aquela baseada na última edição, que ele já trabalhou ela, já modificou ela, já mais próximo do fim da vida dele também, já na década de 60. E a gente percebe que nesse prefácio ele está se dedicando a reiterar isso. Quais foram os objetivos dele com a teoria pura do direito. Ele até se dedica a alguns parágrafos aqui a desfazer alguns equívocos, inclusive aquele que infelizmente se tornou clássico, de que a teoria pura do direito teria dado algum subsídio teórico, ideológico para o nazismo, para o fascismo. E ele reitera qual que é o objetivo dele com a teoria pura do direito, e é o que a gente provavelmente ainda vai discutir bastante aqui hoje, que é o de tornar possível que o direito seja um objeto científico. E aí, só que para ele ser um objeto científico, nessa concepção do Kelsen, que é uma concepção descritiva do positivismo, já com a influência do Círculo de Viena, do positivismo lógico, é uma proposta que ela vai separar o direito de tudo aquilo né, de acordo com essa visão, que não é objetivo. E isso não quer dizer, e eu me parei um pouco refletindo também sobre isso, isso não quer dizer que o Kelsen ele vai desprezar todo o resto. Ele não está desprezando a prática jurídica, ele não está desprezando a possibilidade de que se discuta decisões judiciais. Só que, no entanto, ele chega com a conclusão de que isso não é passível de ser um objeto científico, dado que não tem a objetividade necessária para tal. E é só a gente pensar, o Kelsen ele foi juiz da Suprema Corte da Áustria por 9 anos, entre 1921 e 1930, se não me falha a memória. E, pelo menos, até onde me consta, até onde que eu já li e pesquisei sobre Kelsen, não tem histórico nenhum assim de decisões que tenham sido flagrantemente arbitrárias ou extremamente questionáveis na prática dele como juiz. E isso tem relação com isso que a gente está discutindo, porque, assim, apesar dele, cientificamente, dele não formular uma teoria da decisão, ou dele acreditar que a
prática jurídica em si não pode ser um objeto de ciência, não quer dizer que ele acha também que a prática possa ser qualquer coisa. E aí, assim, eu acho que é interessante a gente começar fazendo essa reflexão. Aí, acho que o que eu tinha para colocar início seria isso. Marcelo Muritiba. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Legal o que o José falou, e na minha leitura também, e aquilo que sempre escutei, né, quando ouvi falar de Kelsen, agora lendo, que justamente acho que ele busca uma ciência jurídica diversa de política jurídica, né? Busca isolar elementos que possam ser repetidos em qualquer universo, em qualquer local, em qualquer forma de Estado, seja ele uma democracia, um Estado totalitário que seja, se possa identificar elementos mínimos daquilo que se possa dizer, né, entender como direito, e criar essa ciência, separando ela, do meu ponto de vista, do que eu li, de outras ciências, como ali, filosofia, psicologia ou sociologia, né? Da leitura, assim, o que se percebe. Enquanto que, por exemplo, a sociologia vai se preocupar em analisar ali o ato, talvez até estou me adiantando um pouquinho, né? Do porquê de um ato social. Ele quer uma ciência que analise a norma especificamente, né? A norma, a natureza dessa norma, a posição dela dentro do Estado. E justamente isso, por quê? Porque ali até no final ali do século, né, XIX, do século XX ali, havia muito essa questão mais de uma política, né, de se utilizar diversas outras ciências para tentar explicar o direito ou aplicar o direito, né. Então, esse me parece assim que é um dos pontos principais quando a gente escuta falar, quando ele fala em pureza do direito, né, não é necessariamente isolado de todos e qualquer elementos que formam, por exemplo, uma norma em sociedade, mas sim uma ciência que tenha como foco, que tenha como objeto essa norma para compreendê-la, né, dentro da sociedade. Perfeito, Marcelo. Só antes de passar a palavra para o Décio, acho que é bem interessante essa. Acho que foi a segunda aula, ou terceira aula da pós de teoria do direito, uma das lições mais importantes nessa situação de ler livros, que é buscar o problema que o autor quer responder. Eu não lembro qual foi o professor que disse isso, mas eu acho que foi um estalo, assim, que mudou bastante a minha visão sobre como ler o livro, que é buscar o que o autor quer, não o que você quer com aquele livro, né? Muitas vezes não é o que o autor se propôs a responder. Décio, com a palavra aí, à vontade. Boa noite mais uma vez. Eu acho que o prefácio, de um tempo para cá, a gente estudando teoria do direito, é sempre importante a gente começar realmente pelo prefácio, né? Então, o Kelsen, ele já diz logo que ele está buscando se aproximar do ideal de objetividade e exatidão, né? Que já é um ideal próprio das ciências, do mundo das ciências, né? A gente também não pode esquecer, em alguma parte desse livro, dessa obra, ele vai confessar que ele tem como um dos pressupostos Kant, né? Que é tão importante para a teoria do conhecimento. Outra coisa que eu acho que também é importante, a gente perceber o contexto também, um pouco do contexto em que Kelsen viveu, né? Em que ele trabalhou, em que ele buscou estabelecer ou se aproximar desses ideais de objetividade e exatidão, né? O contexto era muito tensionado politicamente, né? E você vai ver que aqui ele fala, olha, nós precisamos de ter uma ciência jurídica que não fique mais servindo de ferramenta, né, para manipulações políticas. Isso está escrito no prefácio, né? E às vezes o cara se diz que, como ele tem um conhecimento jurídico, e o jurídico é que, digamos assim, exerce um certo controle na ordem, ainda usa isso, né, para ter vantagem na discussão com os outros políticos que não são técnicos, né? E, inclusive, ele fala, olha, é por isso que esse intento de
termos uma ciência pura do direito gera resistência, porque naturalmente isso vai prejudicar essa posição de destaque dos juristas que utilizam o direito para interesses políticos, né? Isso tá, eu acho que ele confessa aí, e se a gente for pegar um pouco da autobiografia dele, a gente vai ver que ele teve dificuldades políticas no mundo acadêmico, quando ele passou pelo Tribunal Constitucional, né? Ele estava passando por um momento em que o país em que ele vivia era ainda um império e estava transitando para um outro sistema político. Então, ele trabalhou na burocracia da administração, então ele tinha um contato muito forte com o poder e percebia certamente essas manipulações, né? E era um homem da academia. Então, esse ideal de objetividade e exatidão, embora ele vai deixar bem claro que o direito ele se diferencia, as ciências sociais se diferenciam das ciências da natureza, né? Ele também vai perseguir esse mesmo ideal, mas que seja um objeto próprio, né? O direito com sua individualidade, as leis, digamos assim, próprias para o direito, diferente das leis da natureza. Então, eu colocaria esses apontamentos aqui no prefácio, né? Porque eu acho que eles sinalizam a linha, né, que ele vai desenvolver em toda a obra. Perfeito. Cláudia? Bem, eu acho que isso, para mim, foi assim, esse estudo tem sido muito importante, né? Tem sido muito importante. Porque quando eu terminei, né, as aulas, e eu fui para uma das últimas aulas, a gente tinha que falar sobre a interpretação em Kelsey. E aí, poxa, eu falei, pô, ele escreve 10 linhas ali sobre interpretação, né? Então, 10 páginas, né? E aí isso me deu uma angústia, né? Porque eu quero ter uma referência no positivismo, né? Então, e que depois eu também, não me lembro do autor, né? Sou muito horrível para isso, mas quando ele dizia, o pós-positivismo vem para dizer, Kelsey, né? Vem para ter um discurso para desconstruir a teoria pura do direito, né, de Kelsey. Então, a ciência que Kelsey, jurídica que ele construiu. Então, assim, eu acho que, e ele, inclusive, é muito, eu tenho desconstruído algumas visões de Kelsey com esse estudo, né, mais aprofundado, porque ele, de uma certa maneira, no prefácio, e se a gente for pegar lá no direito e moral, né, ele tenta dizer que a teoria dele, da ciência jurídica, visa também trazer quebras de paradigma na jurisprudência sobre as ciências da época, né? Que é basicamente quando ele dizia que o direito e moral, que o direito tinha que ser moral, que o direito tinha que ser justo, Agostinho, né? Então, assim, então ele traz uma discussão que eu não via nele, que era desconstruir o paradigma mesmo isso é uma viagem, mas no sentido do direito, as ciências do direito, desconstruir essa ligação, não é bem ligação, mas essa relação anterior do direito com a moral, né? Então, essa construção da teoria pura do direito, assim, que ele traz nessa perspectiva de quebrar paradigmas, né? Que ele fala isso, inclusive, que a esperança dele é que entendam isso, né? Perfeito, Cláudia. Agora, passando, acho que para o primeiro capítulo ali, é o direito e natureza. Eu entendi que acho que o principal objeto ali desse capítulo é tentar trazer uma definição do que seria a norma em uma análise com a conduta. Então, ele traz muito até uma coisa que eu fiquei um pouco confuso ali para conseguir entender, é muito aquela questão do ser, do dever ser e do ser, porque a teoria pura é uma teoria descritiva, ou seja, ela descreve aquele objeto de estudo dela. Só que o objeto de estudo dela, por sua vez, é um dever ser.
Então, assim, eu não sei se a tradução que às vezes, eu vi em algum lugar, acho que foi uma aula que o professor disse que o dever ser traduzido não é exatamente aquele sentido literal da palavra, mas foi uma palavra utilizada para tapar uma lacuna ali, que eu acho que no original não seria exatamente isso. Mas eu acho que a principal coisa que eu extraí foi essa diferença da norma ser um dever ser, enquanto a conduta humana é um ser. Então, eu acho que é o principal ponto. Ele traz várias coisas que eu vou deixar para os outros colegas aí trazer esse debate, mas a principal coisa é isso, é tentar identificar a teoria como uma teoria descritiva, só que o objeto dessa teoria, ele já é um objeto que prescreve algo, ou seja, o dever ser. Então, é uma coisa bem interessante que no começo me trouxe um pouquinho de confusão, entende? Robson. Da leitura que eu fiz, eu acho que me parece que isso tudo vem da participação do Kelsen, do Círculo de Viena, né, onde eles tentam trazer uma cientificidade para o direito que até então estava ligado somente às ciências da natureza. E aí o Kelsen tenta trazer, nessa teoria pura do direito, estabelecer esses diferenciais do que é um dever ser como uma norma jurídica, né, uma prescrição de conduta que deve ser observada e para que ela seja um dever ser, ela tem que ter uma sanção, em contrapartida do mundo do ser, que as coisas só o são. Os fatos da natureza o enquanto as normas jurídicas prescritivas, elas devem ser, né? Sejam elas moralmente boas ou não, ou ainda que o deve ser não seja o que seja o real, que seria aquele contraponto com o realismo jurídico, né? Eu acho que ele começa partindo dessas premissas. Essa é um pouco da concepção que eu tenho. Perfeito. Décio. Bom, eu já começaria com o título do capítulo, Direito e Natureza, né? Porque o primeiro tópico desse capítulo é a palavra pureza. Como a gente está vendo, a intenção que foi declarada no prefácio foi exatamente de se instituir, se estabelecer uma teoria, uma ciência do direito. E aí, para eu ter uma ciência do direito, eu preciso de ter um objeto. Então, assim, esse primeiro capítulo, ele vai dizer, olha, 2 objetos. Um objeto é o direito e o outro objeto é a natureza, né? O direito, é claro, vai ser o objeto da teoria do direito e a natureza das ciências da natureza, porque isso vai conectar com o capítulo que mais à frente a gente vai ver, que é direito e ciência, né? Então, e aqui ele fala, olha, que a intenção é o que é o direito e como é o direito, né? E aí, na sequência, ele vai trazer a norma jurídica. Eu acho que, antes da gente talvez chegar no ser e no dever ser, o que é a norma jurídica para ele? Porque é como se, através da norma, os fatos tivessem uma voz no mundo do direito. A norma, o direito é norma, né? Essa é a pegada. Por que o direito é norma? Porque através da norma, né? E não é uma norma isolada, uma ordem, um sistema de normas. Então, através da norma é que se tem um significado jurídico para os fatos. Né? Tanto que esse é o ato e o seu significado jurídico, já é o item 2. Né? Então, eu colocaria isso, né? Kelsen aqui é como se ele estivesse estabelecendo uma linguagem jurídica. Quais são os elementos de uma linguagem jurídica, que é diferente dos elementos de uma linguagem das ciências da natureza, propriamente. E aqui a gente já começa a estabelecer uma identidade para o mundo jurídico.
Eu colocaria esses apontamentos aí. José, Bruno. Só complementando também isso que o DS falou, sobre essa percepção que eu também tenho de que ele tá preparando um caminho, na verdade. E para preparar esse caminho, ele começa fazendo, na verdade, uma distinção entre o que é a ciência jurídica do que é a ciência da natureza. Porque o objeto da ciência da natureza, principalmente assim, a gente levando em consideração esse paradigma filosófico no qual ele está inserido, para esse paradigma, o sentido daquilo que está na natureza, ele está no próprio objeto. O objeto já traz o sentido em si, ontologicamente falando. Só que para o Kelsen, isso não pode ser simplesmente transposto para o direito. Por isso que ele vai criar essa distinção. Enquanto o objeto das ciências da natureza é o ser, o objeto do direito é o dever ser. E esse dever ser, ele vai estar se relacionando com o ser, obviamente, porque o direito ele está destinado a regular condutas que acontecem no mundo prático, que acontece cá no mundo real. E aí que vem essa distinção que ele vai fazer aqui mais adiante, ainda nesse capítulo, entre o sentido objetivo e o sentido subjetivo. E aí isso ajuda a gente a entender essa questão do ser e do dever ser. Porque o ser, uma determinada conduta, por exemplo, um assassinato, é algo que acontece no mundo real. Só que esse assassinato, ele só tem valor jurídico na medida em que um ato de vontade diz que ele tem esse valor jurídico e que ele vai produzir efeitos jurídicos. Caso contrário, até que esse ato de vontade exista, ele não tem valor jurídico. Aí vem daí essa noção do dever ser. O direito, ele cria dever ser. Ele trabalha não com aquilo que já é. O que já é não interessa para o direito, porque, de acordo com esse paradigma, voltando de novo, né, é uma essência que não vai mudar. Aquilo que você deseja que seja de tal forma, e até o Kelsen vai falar isso aqui de forma bem explícita que mais adiante, não devo achar aqui agora, mas depois, se for o caso, a gente até volta. Mas ele vai falar disso. É a vontade manifesta para poder determinar a conduta de outrem. Essa vontade é o dever ser. E aí, daí essa diferença entre o ser e o dever ser. E aí, o sentido subjetivo disso está no fato de que você precisa, através da razão, através da interpretação, é bom dizer isso, né, que ele entende que existe esse caráter interpretativo, você vai buscar, de alguma forma, associar aquele dever ser com aquela determinada conduta. Que seja esse dever ser, seja ele uma proibição, seja uma permissão, mas ele, para que ele produza o efeito jurídico, ele vai depender dessa conduta do ser para poder produzir esse efeito. Até só uma frase que eu tirei do livro que eu achei, anotei, que é interessante. E se encaixa bastante nessa temática. Aquilo que já aconteceu não pode ser transformado em não acontecido. Porém, o significado normativo daquilo que há um longo tempo aconteceu pode ser modificado. Exatamente isso, tipo, que o José e o Décio falaram até. O ser, ele não tem como ser mudado depois de um tempo. Já o dever ser, ele pode sofrer essa alteração. Então, acho que é uma frase interessante aqui que eu até anotei. Marcelo. Você começa a ler a obra ali, aí, conforme vem o debate, você pensa até em exemplos que estão mais adiante, né, aí você compreende assim, o conjunto dela, assim, realmente se fecha, né, acho que foi o que o Tess até comentou ali, né, eu falar em dever ser, me relembra ali um exemplo que ele dá, aquele do testamento, né, uma pessoa ali à beira, né, da morte, pega uma folha e escreve seus bens e
diz para quem que ele quer que esses bens fiquem, etc., né? Se isso não estiver ali dentro de um dever ser de uma norma, isso não será um testamento, não será um ato jurídico, né? Será tão somente lá um ato de natureza, assim, pelo que eu entendi, né? Então, assim, ela prescreve uma norma, né? E o ato, uma vez que encaixada a norma, sim, vai ser um ato jurídico. Fora isso, nós teremos um ato de natureza, um ato que daí seria até a preocupação de outras ciências até, né? Analisar outros fatos, outras condições, né? E aí é legal também porque eu lembro daí da questão subjetiva e objetivo, né, do ato, né? Quando comecei lá a estudar, quase 30 anos atrás, não estudei 30 anos, agora que eu vou ter que estudar mais de novo, mas lá no início do curso, né, sempre dizia assim, o direito subjetivo é aquilo que você imagina que você pode ter de direito, aquilo que você eventualmente anseia como um direito e tal, e o objetivo é aquele que efetivamente consta ali, prescrito, né, na norma, né? Então, assim, o cidadão faz ali uma folha e subjetivamente ele imagina que aquilo, né, é um testamento, mas objetivamente, se não estiver dentro do dever ser, que diz como tem que ser, quais são os requisitos, né, não será um ato jurídico, não terá um valor jurídico. Então, acho que o dever ser é isso, né, prescrição, né, de uma conduta, como ela deve ser para ser considerada direito. É isso. Perfeito, Marcelo. Fernando, acho que é novo aqui no Olá, grupo. boa Pode noite. falar. Tudo bem? Vocês me ouvem? Perfeitamente. Joia. Boa noite. Meu nome é Fernando, depois eu vou deixar meu contato aí para vocês no chat, se possível, passo para o pessoal. Eu sou novo aqui, mas eu não sou novo na BD Const. Eu acho que eu participo da BD Const desde a primeira versão, desde o primeiro seminário da BD Const, né? Faz muito tempo isso, né? Eu não sei quanto tempo tem, mas eu vou fazer bem rapidinho 3 apontamentos aqui que são provocações a isso. Muito me gusta ver a teoria pura. Eu abordei na minha dissertação isso com muito gosto também. Primeiro ponto que eu deixo como interrogação é que a gente fala muito da teoria pura do direito, mas é legal voltar ao nome da obra, né? Da obra em alemão, Reinheitslehr, e perceber que não existe aí um genitivo na criação. Então, a gente pode traduzir tanto como teoria pura do direito ou como pura teoria do direito, né? Dizendo, faremos somente teoria, nada mais do que uma teoria. Também há essa implicação possível na leitura da obra, né? Em vez de uma teoria pura, uma pura teoria do direito, né? Fica como provocação. A segunda, que eu acho que foi José Bruno que trouxe, eu reforço, tá? Kelsen não é ex nihilo, né? A teoria pura não é do nada. E se a gente volta um pouco no tempo e a gente chega a Kant, como ele faz, eu acho que uma das chaves para ler Kelsen é a crítica da razão pura do direito, não a doutrina do direito, mas a crítica da razão pura, onde Kant pergunta o que posso conhecer. E aí não tem uma discussão moral de fundo tão apurada, porque inclusive os imperativos categóricos surgem na crítica da razão prática, que vem depois, né? Então ali é puro conhecimento do objeto mesmo, assim, eu acho que esse é o tom bem kantiano da obra, né? Ou do pensamento dele. Em terceiro, o que Jonathan colocou, me permita, eu só estou vendo os nomes de vocês, então me permita não usar pronomes de tratamento aqui, eu muito gostaria, mas não posso, né? Não sei se é doutor, mestre e tal, mas eu vou falar Jonathan, tá? O ser e o dever ser, que eu posso contribuir, é importante lembrar que na ideia de o que posso conhecer, as ciências da natureza concedem verdades à leitura do mundo. Conheço o mundo como uma verdade na partir da regra em que na ciência da natureza eu tiro se A, B. Lembram disso? Se A, então B. E eu não posso fazer isso no direito, porque se, aproveitando o exemplo, se alguém é morto por outra pessoa, por outrem, no assassinato, eu não sei qual é o resultado disso para o mundo do direito. Simplesmente eu não sei. Então, eu não posso afirmar como verdade que uma vez que alguém matou alguém, terá uma pena de 10 anos, sei lá. Mas eu posso dizer que uma vez que alguém matou alguém, deverá haver uma pena.
a única certeza que nós damos como verdade, dando teoria, é que se algo aconteceu, outro deverá acontecer. Portanto, se A, B deve ser. Se A, então B deve ser. Ele não será, mas a certeza é que sempre ele deverá ser. Eu acho que com isso eu consigo trazer, contribuir um pouquinho a vocês, também nessa leitura um pouco mais epistêmica da questão aí, tá? Perfeito, Obrigado. Fernando. Essa último questionamento acho que vai ser abordado no 3, ali, que é a diferença da causalidade e da imputação, que eu achei que é bem interessante também, né? Mas obrigado pela contribuição, Fernando. Cláudio, pode ir. Só a gente tá. Pode ir lá, Cláudio. Eu acho que a gente falou aqui sobre o capítulo 1, né, em relação ao direito e natureza do ponto de vista natureza, no seu sentido geral, né, natureza, meio ambiente, né, mas eu entendi que aí o direito e natureza quanto o direito e a natureza do direito, né, também, né, e aí, por exemplo, eu vejo que quando ele constrói, ele diz assim, ele fala assim, aqui é a ciência jurídica e não uma política do direito, né? E ele levanta essa questão fundamental para ele, o que é que a ciência jurídica, ela é diferente das outras ciências sociais, né? Das outras ciências, não só as ciências da natureza, mas das ciências de um modo geral, que é a ciência jurídica. Essa é a preocupação dele, e eu entendi, né, eu queria que vocês, inclusive, se eu estou correta, né, nessa minha reflexão, aí ele começa a construir todos os conceitos que estão dentro da ciência do direito, né, então, ele vai falar dos atos jurídicos, do juízo de valor, qual é o juízo de valor para a ciência do direito que importa, né, qual é o valor que é objeto da ciência do direito, porque a ciência do direito trabalha com valor, mas não o valor quanto justiça, o valor, tanto que ele diz, justiça não é o objeto da ciência jurídica, né, nesse capítulo. Ele fala também que não é categoria da ciência do direito a questão do valor irrelevante do direito. Então, ele vem conceituando para, no final, ele falar o que é que a ciência jurídica, que a teoria dele constrói do que é direito, né, dentro da descrição, do conhecimento e descrição que ele faz do direito, que é o objeto da ciência jurídica. Então, e no final ele fala que ele vai trabalhar a ordem normativa, porque a moral também trabalha, como ele fala lá no capítulo posterior. É uma ordem normativa, né, positivada, ele também fala isso, mas o que diferencia, que aí ele trabalha no segundo capítulo, então, no meu entendimento, assim, esse capítulo ele construiu todos os conceitos fundamentais para se estruturar a ciência jurídica, a teoria geral do direito que ele entende. Então, assim, e aí ele vai construindo todos os conceitos para ele chegar, finalmente, e dizer o que é o direito, né? Inclusive, dentro aqui de uma das questões dele, que eu acho que o que Bruno falou, qual é a questão fundamental para Kelsen, dentro da ciência do direito? O que traz o direito, uma norma jurídica diferente de uma norma moral? E aí ele traz a questão, ainda nesse capítulo, a questão da validade. E aí ele constrói toda a teoria aí, assim, neste capítulo, no meu entendimento, ele tentou construir todos os pressupostos da ciência jurídica, os seus conceitos, né, e basicamente definiu o direito para ele, e dentro dessa perspectiva também, para mim, ficou muito claro a questão da norma fundamental, né, o que é a norma fundamental, ela cria a Constituição, que não que não são atos jurídicos, quem cria atos jurídicos, a Constituição não é um ato, quem cria a Constituição não é um ato jurídico,
né? A Constituição cria atos jurídicos, né? Então, assim, ele faz todo um arcabouço dos conceitos da ciência jurídica. Então, quando eu entendi aí direito e natureza, eu entendi do ponto de vista da ciência, a natureza da ciência jurídica dentro da construção do todo o seu arcabouço de conceitos então, não sei se eu estou equivocada, né? Eu entendi natureza nesse sentido, Décio. Perfeito, Cláudio. Acho que... Jonathan, eu não estou me aguentando aqui, eu sei que tem gente esperando. Tá. É sobre esse ponto do entendimento da questão da natureza? Não, na verdade eu queria dialogar um pouquinho com o que o Fernando colocou ali. Então antes só, vou pedir só para ver se a Ana quer colocar alguma consideração. Obrigada. Boa noite, gente. Primeira vez aqui, mas sou da turma da Teoria do Direito, vou tentar colaborar um pouquinho com vocês. Aí vocês me corrijam se eu estiver errada. Enfim, dentro dessa teoria, dessa ciência que o Kelsen está construindo, né, ele quer separar o direito da moral, né? A ciência do direito da moral. E ele, então, faz uma teoria positivista, né? Ele fala puramente positivista, sendo que o objeto da ciência dele é a norma. O objeto da ciência dele não é a justiça. É a norma jurídica e de que forma que aquela norma vai interagir ali estática e dinamicamente, né? Então, essa questão de direito... Então, quando ele fala em direito e natureza, e ser e dever ser, é o direito como aquilo que ele é, a norma positivada, e o direito, a justiça, como aquilo que deveria ser. Por isso que, às vezes, o que está positivado nem sempre é aquilo que é justo. Então, eu entendo aí assim, porque ele está justamente se separando do direito natural, né? O positivismo é uma teoria opositora do direito natural ao justnaturalismo. Então, queria ver se vocês concordam comigo com relação a esse ser e dever ser, então, que é tão importante que a gente deixe claro, né? Qual que é esse ser e dever ser da norma? Eu vou deixar o Décio falar, até estava morrendo de saudade sua, Décio. Só antes de passar a palavra para o Décio, só até pegar a opinião e aproveitar, Décio. Quando a Ana falou que ele busca separar o direito da moral, eu não sei se eu concordo, porque ele coloca que direito e moral eles são ordens sociais distintas, mas nem toda ordem moral vai ser jurídica, vai ser dentro do direito, vai ser norma, mas as normas podem conter ordens morais. Pelo que eu entendi, pode ser que eu estou até adentrando um pouquinho na segunda, então, assim, ele não tenta separar, eu acho que não sei se é a pretensão dele, mas ele admite, pelo menos pelo que eu entendi, que o direito ele pode conter normas morais, mas não necessariamente vai conter ou vai se relacionar com a moral. Porque a moral é aquela questão de... Não existe uma moral absoluta, né? É sempre uma moral relativa. Então, eu entendi um pouco dessa forma, que ele quer tirar da ciência do direito estudar a moral, mas não de que a moral é basicamente isso. Acho que ele faz que às vezes foi a forma de expressão, mas até mesmo para colocar. E Décio, antes de passar a palavra, mas acho que eu até esqueci o que eu falo, pode falar, Décio. Então, Fernando, eu não estudei ainda no nível do mestrado e doutorado, essas obras, né, clássicas, mas eu tentei me aventurar por teoria pura, crítica da razão pura de Kelsen. E ali você vê um esforço, é interessante isso, porque eu acho que esse pressuposto ele é muito importante. O Kant está trabalhando as condições de possibilidade do conhecimento, né, do conhecimento objetivo. E tem um paradigma que a gente passou por ele na pós, que é o paradigma do sujeito-objeto.
né? E é dentro desse paradigma, dessa diferenciação, e a gente tem lá aquela questão da relação entre sujeito e objeto, a virada copernicana, né, que fala do Kelsen. E a gente vê nessas obras essa questão de você lidar com o elemento vontade. O elemento vontade. E, ao mesmo tempo, tem um outro elemento, porque dentro dos atos humanos a gente tem que lidar com a vontade. Tem também aqueles atos que transcendem os atos humanos, que já vai para a metafísica, que já está fora das possibilidades de conhecimentos. Mais ou menos, eu acho que isso que a gente pode extrair ali, né? Então, o Kant vai estar colocando, olha, essas coisas que estão fora do alcance da razão, não dá para a gente ter conhecimento científico sobre isso, né? E aqui a gente, olha, na página 8, o Kelsen vai dizer, olha, dever ser é o sentido subjetivo de todo ato de vontade. Dever ser é o sentido subjetivo de todo ato de vontade. Veja bem, quando eu falo da natureza, as coisas são por uma regra de causa e efeito. Não é, a vontade não interfere aí, sabe? Então, se todo ato de todo dever ser tem a vontade, né? Então, como é que eu estabeleço condições de objetividade para lidar com esse dever ser? Então, eu vejo que o esforço dele está nisso. E ele fala, olha, dever ser é o sentido subjetivo de todo ato de vontade de um indivíduo que intencionalmente visa a conduta de outro. Toda regra que é colocada, toda norma que é colocada, ela é colocada com uma intenção. Mas como é que a gente sai? Ontem eu perguntei isso na aula. Como é que a gente sai de um sentido subjetivo para um sentido objetivo? O que ele está tentando colocar. Qual que é a questão inicial? O que é o direito e como é o direito? Para eu ter possibilidade de ciência sobre esse objeto. Né? Esse objeto que tem aí a interferência desse elemento vontade. E a vontade, ela não é categórica. Eu tenho uma intenção, mas eu não sei se aquilo vai se realizar ou não na vida fática. Então, a estrutura do dever ser, para mim, ela está voltada para isso. Uma norma antes de qualquer coisa, uma intenção dirigida à conduta do outro. Agora, se o outro vai se comportar ou não de acordo, aí eu não tenho a garantia, é eventual isso. Então, eu colocaria essas questões aqui nesse primeiro momento. Perfeito, Décio. Só antes de passar a palavra ali para o José e para a Cláudia, acho que o Fernando também levantou a mão, só aqui trazer um último ponto aqui que a gente não falou antes de passar para o capítulo 2, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite falando. É a questão que eu acho que também é um dos principais pontos, eu até pensei, por um motivo eu pensei que era no segundo capítulo, mas é nesse primeiro, que é a questão da ordem jurídica como ordem coativa. Ele coloca que acho que a característica que vai diferenciar a ordem jurídica da ordem moral seria a coação, seria a norma que prescreve uma sanção a uma conduta que vai de encontro ao dever ser da norma, né? Então, uma coisa que me ficou um pouco vago, até peço para José e Cláudia e o Fernando, enfim, a questão da norma fundamental. Ele coloca que a norma fundamental ela não é posta, ela é pressuposta, porque não há como você retirar a validade, enfim, de uma primeira Constituição. Então, você pressupõe que a vontade subjetiva daquele que fez a primeira Constituição estaria conforme as vontades do povo ali, ou, enfim, daqueles que deram o poder de criar a Constituição. Mas eu não sei se foi exatamente isso que ele quis trazer, que essa norma pressuposta é que você pressupõe que as condições subjetivas que formaram o ato de vontade da norma são aquelas que, enfim, tenderiam a ser, não vou colocar corretas, porque aí já não é objeto, né? Mas, enfim, estariam diante da conduta objetiva.
Então, só colocando esses pontos, se os colegas quiserem comentar quanto a isso. José. Então, sobre aquela questão, acho que até a Ana Márcia que trouxe sobre a separação do direito e da moral, eu acho que é uma separação mais no sentido constitutivo mesmo, de que a moral ela não é elemento constitutivo do direito. E aí, não necessariamente o direito vai depender da moral como elemento validador, uma vez que o que cria o direito é meramente esse ato de vontade, e o próprio Kelsen vai defender, né, que na teoria pura do direito, que existem várias morais. Então, a moral ela não é um critério definidor, um critério de validade, de constituição do direito. Sobre a questão do dever ser, o dever ser, ele não é uma dimensão ideal do direito. Assim, até em Alex vai falar, né, que os princípios são o dever ser ideal. Não é essa ideia do Kelsen. Para o Kelsen, dever ser é simplesmente porque é um ato de comando do qual se espera ou uma determinada conduta, ou, na ausência dessa conduta, a imputação de uma sanção. E sobre essa questão que o Jonathan trouxe da norma fundamental, ela é meio que um artifício lógico criado por Kelsen, porque a ideia dele é eximir a teoria do direito de toda a fundamentação que não seja lógica. Como o próprio Jonathan disse, é uma busca de ruptura mesmo com a tradição do direito natural. A fundamentação do direito, ela não é mais uma vontade divina, ela não é uma moral que cognitivamente a gente possa alcançar. Não, ela simplesmente decorre de um ato de vontade. Só que para ele sustentar isso, ele precisa de chegar numa determinada origem. Porque se um legislador ele cria uma determinada lei, e até o exemplo que ele mesmo vai trazer aqui na teoria pura do direito, qual que é a diferença disso para um comando dado por um salteador, né, um ladrão que te dá um comando para você entregar suas coisas para ele? Logicamente falando, não teria diferença nenhuma. Só que esse comando do legislador, ele produz efeito, ele tem validade jurídica, porque antes dele tem um outro comando que dá esse poder para ele. E antes desse outro comando tem um outro, e assim por diante. Até que a gente chega na Constituição. Só que para ir além da Constituição, Kelsen precisa criar um artifício. E, na verdade, ele não desenvolve um conteúdo para esse artifício, porque ele simplesmente vai falar que é uma pressuposição que você tem que aceitar para poder fechar a cadeia lógica. Eu, particularmente, para mim, isso é algo extremamente difícil de aceitar, mas a ideia é essa. Aí, assim, a norma fundamental, ela não seria uma decorrência da vontade do povo, até porque, para o Kelsen, o direito, ele seria direito independente do sistema político. Independente se for uma ditadura em que a vontade do povo não é ouvida, vai existir direito, vai existir norma fundamental do mesmo jeito. E aí, assim, seria simplesmente esse pressuposto lógico. E aí a gente cai no ponto que o Fernando trouxe. Que, assim, que é essa influência de Kant na obra de Kelsen. Só que quando ele cria essa alegoria da norma fundamental, ele cria um problema para ele. Porque ele criou algo que não pode ser logicamente deduzido, não pode ser, justamente por isso, não é deduzido, é pressuposto. E isso para Kant seria inaceitável.
E só lembrando também da aula foi o nosso primeiro encontro, né, a aula do professor Tércio. O professor Tércio comenta que já no final da vida, alguns dos seguidores do Kelsen questionam ele justamente sobre isso, sobre qual que seria essa estrutura da norma fundamental, e traz esses questionamentos que percorreram a teoria dele desde o início até. E de acordo com o professor Tércio, né, ele não tem resposta, mesmo no final da vida. Ele assume isso. E é uma questão que é extremamente complexa. Talvez esteja aí o ponto mais complexo da teoria do Kelsen, mas, ao mesmo tempo, é a abertura que talvez abra espaço para que a teoria do direito continue evoluindo, falando aqui tipo, da escola positivista. Porque na tentativa de criar um contraponto a isso e criar algo que seja aferível, que Hart logo em seguida vai criar, no conceito do direito dele, ele vai criar, ele vai explicar essa fundamentação através da norma de reconhecimento, que aí já não é mais uma norma pressuposta. Perfeito, José. Exatamente. Ele tira da responsabilidade dele, né? Essa norma pressuposta aqui não é objeto da teoria pura do direito, né? Assim, é uma coisa pessoal minha, mas ele cria uma teoria objetiva, ali que tende a ser objetiva, só que um dos pressupostos dela é bastante, não vou colocar subjetivo, mas não é aferível, né? Assim, foi uma sacada e tanto. Foi uma sacada e tanto, mas não ficou livre de críticas, né? Só, deixa eu ver aqui agora, 8 horas já. Eu acho que eu vou deixar só mais uns 10 minutinhos para esse primeiro bloco, porque senão a gente não fica. Então, daí a gente passa depois para o segundo. Cláudia, acho que estava na vez, pode... Bem, Bruno, acho que eu ouvi, eu também assisti a aula de Tércio, e ele me disse o contrário, que assim, ele disse que, no final das contas, já próximo, né, à sua morte, ele reconheceu que a norma fundamental é um ato de vontade. Ele falou isso na aula. Então, assim, a norma fundamental, e eu acho que se a gente pegar o capítulo que vem, ele vai falar que essa construção, que o direito é moral, né, que o direito tem direito imoral seria como as jurisprudências anteriores, os naturalistas e tal, de um direito bom, de um direito justo, é uma forma de encobrir um discurso de dominação, né? Porque para ele não existe valores absolutos, não existe a moral absoluta. Então, assim, para ele chegar a essa conclusão, que a norma fundamental é uma vontade, foi uma vontade, eu acho que ele deixa explícito, inclusive, a vontade de um determinado grupo. Que se a gente pegar aí na página 55 do livro, ele levanta as revoluções que existiram, né? A Revolução do século XVIII, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, que não foram aceitas na época como direito. Né? Não era considerado porque não tinha sido criado por uma norma fundamental, né? Não tinha sido criado assim por uma revolução. Então, e aí acho que isso é a forma dele trazer, foi muito interessante isso, que depois foi consolidada como direito. A revolução passou a ser aquela norma fundamental para aquele ordenamento jurídico, para aquele direito, né, russo, direito francês, né? Então, eu acho que eu acho que é interessante nessa discussão, nesse capítulo dele, é que ele traz que não, quando você falou da questão da moral, ele tira a justiça e a moral como categorias da ciência jurídica. Existe, para ele, o juízo de valor para a ciência jurídica é o valor jurídico que está na norma.
Então, o valor que está na norma, mas ele não entra, não avalia esse valor. Ele fala, ali é válido. Então, a grande questão de Kelsen, no meu entendimento, é que o dever ser também é objeto da moral. A moral também procura uma conduta que não seja a existente, a real, um dever ser. Você deve se conduzir daquela maneira. E aí que ele vai trabalhar no só capítulo, qual é a diferença do dever ser da moral e o dever ser do direito. Né? Então, eu acho que são esses aspectos que ele diz, não há como a ciência jurídica, o direito é uma ordem normativa como é a moral. Só que existe distinção. Né? E ambas têm como objeto do dever ser. Mas o que é que distingue uma da outra? Né? E aí, dentro desse primeiro capítulo, ele trabalha, vamos tirar a categoria da justiça, da ciência jurídica, não é objeto, vamos tirar da ciência jurídica a categoria do valor, né, da norma, o conteúdo. Eu não quero saber o conteúdo. E é por isso que Fernando falou, não sei se foi Fernando, mas como ele foi combatido, dizendo que ele era os nazistas, né, porque ele disse, eu não quero avaliar o conteúdo da norma, eu quero ver se ela é válida ou não é válida. Se ela vem da estrutura, se ela foi posta, né? Qual foi a estrutura dela? Se ela veio, se ela é válida ou não. Essa é a discussão dele. Então, eu acho que aqui, Bruno, eu acho que a grande questão dele, além da ciência jurídica, dele separar, criar, né, a ciência jurídica no sentido da sua pureza, distanciada das demais ciências humanas, eu acho que ele também tem esse objetivo em relação uma das questões dele é a questão da validade, né? O que é que torna o direito diferente dos demais direitos e por quê e de onde vem a validade desse direito. Então, acho que para ele, a questão de fundo dele é também o que torna o direito válido, né? Então, mais ou menos... Cada vez a gente se emaranha mais nesse mundo da teoria pura. Acho que, Fernando, não sei se ia responder as indagações do Décio ali. Tá no mudo. Sim, eu baixei a mão em vez de liberar o microfone. Vou ser aqui bem rapidinho. Primeiro que, assim, eu acho que Kelsen é muito grande, efetivamente mas eu não acho tão assim, eu tenho minhas ponderações, eu acho que é sadio isso também, né, não estamos aqui para não fazer uma leitura crítica, né. Eu só queria pontuar para a Ana Márcia, eu entendi ali no começo da pontuação dela que o dever ser seria tentar dar ao direito um sentido de justiça, de alguma coisa nesse sentido. Aí eu discordaria, eu acho que não, tá? Eu só queria pontuar que eu estava escutando atentamente aqui, você fez essa pergunta, e eu colocaria, eu acho que não, ele não está dizendo quanto mais dever ser, mais justo vai ser, né? Eu acho que não, né? Mas é a minha opinião. E segundo, que eu não sou kantiano, mas eu não consigo dissociar uma coisa da outra, né? Inclusive, a teoria, a crítica da razão pura se chama Reine Verfassung, né? Verfassung não, Constituição. Reine Vernunft, que é a razão pura, né? E eu vou só colocar em título de indagação, assim, para vocês, para a gente pensar, a ideia de que o sentido subjetivo lembra que chegar a uma pureza é a gente poder abrir mão daquilo que nos é subjetivo. O próprio conceito de liberdade em Kant é agir por dever, se vocês lembram disso, né? Que é uma hipotética contradição. Como é que eu vou agir por dever e vou ser livre, né? Mas é livre dos próprios apetites, desejos e paixões que nos constituem. Há uma pureza que diga, olha, isso aqui vale independentemente do que eu acho que é justo ou não, né? Eu deixaria aí. E para isso nós temos que chegar ao transcendente a priorístico. Só que aí tem um problema. O problema que eu vejo é que no ascendente e no transcendente e no a priorístico nós encontraríamos regras
que estariam antes da nossa própria existência e para além da nossa própria existência, né? E aí caberia ao sentido mais aguçado de uma razão pura tentar descobrir isso, né? E eu colocaria, Jonathan, que talvez esse seja o caminho dessa norma hipotética fundamental. Só que se eu admitir isso, eu vou estar admitindo que existe um sentido de constituição que está para além da gente, assim, uma constituição. Podem pensar uma Constituição folha de papel, como vocês quiserem, assim, mas haverá um sentido de Constituição material, formal, que estará em algum lugar da cultura humana que nós ainda não soubemos. E aí é muito complicado. A grande Constituição, né? Eu não sei. Eu deixaria essa interrogação aí também como uma forma de ir além, de pensar, né? E para finalizar, é uma provocação. Já pararam para pensar o quanto é difícil a gente entender o Kelsen na teoria pura, uma vez que nós estamos totalmente mergulhados nós somos herdeiros dessa herança epistemológica, então a gente pensa a partir de dentro, na medida em que Kelsen pensava a partir de fora. Ele não tinha uma teoria pura quando ele criou, né? Vamos pensar isso. Então, a gente parece que está dentro da teoria pura, tentando sair, achar o que tem aí fora, e ele parece que estava de fora, tentando criar alguma coisa bem fechadinha, bem organizada, que é onde a gente está, né? Eu acho que a gente é bastante kelseniano na nossa prática, a gente adotou, e por isso que é difícil pensar fora. Vocês já estudaram teoria sistêmica alguma vez? Quem estudou teoria sistêmica sabe que um teórico sistêmico não consegue pensar, é muito difícil de pensar fora da teoria sistêmica, já notaram? Ele pensa de categoria, tudo é sistêmico, né? E eu acho que a gente tem esse apego epistemológico da teoria kelseniana. Essa é uma contribuição, assim, dizer que eu vejo que nós estamos pensando por dentro, assim, e por isso que é tão difícil chegar em algo que está fora, que é a norma fundamental, por assim dizer, né? Ok? Só uma contribuição. Perfeito, Fernando. Antes de passar Obrigado. a palavra para o Marcelo, para fazer a última ponderação no capítulo 1, lembrei que você disse aí dessa questão de uma norma transcendental ao ser humano que daria validade, né? Eu lembrei eu não lembro de quem que é, uma frase que fala que o poder constituinte originário, ele está banhado em um caldo cultural, ele está imerso em um caldo cultural. Então, assim, mesmo sendo ilimitado, ele ainda está envolto da cultura daquele país ou nação, enfim, que ele está sendo utilizado. Eu não lembro quem que é, acho que é Carnelucci. Eu acho bem schmittiana essa fala, assim, bem Carl Schmitt isso, assim, porque... Eu não lembro. Eu lembro que é uma frase que eu gostei bastante, que é que fala dessa questão do caldo cultural, né? Não tem como você tirar a cultura. Mas não lembro quem que é. Marcelo, finaliza aí esse capítulo 1, então, com a palavra. Tá no mudo, Marcelo. Tá no mudo. Eu fiz a mesma coisa, baixei a mão e fazendo uma reflexão bem rápida aqui do que a Ana falou a respeito de separação de direito e moral, e algo do que o Fernando disse ali me chamou a atenção para o seguinte, né? Como eu disse no início, acho que como teoria não é uma questão de separar direito e moral, mas delimitar o objeto, né? Então, o objeto é a norma, não a moral, afinal, porque tudo tem um certo valor, então ali na própria elaboração da norma existe uma carga volativa e moral, mas aí a partir do momento que passa a ser norma, aquele é o objeto do Kelsen, até como intenção de universalização, né? Porque se você tem a teoria que é repetir em qualquer sistema, você não pode ter um elemento ali que seja relativo como a moral. Foi essa a minha percepção, né? E norma fundamental é Constituição, né? Bom, a Constituição ela não precisa ser escrita, né? Então, acho que o primeiro que eu ouvi falar em Constituição, ontem um professor, esqueci o nome do professor de ontem, mas eu anotei aqui, o professor Leonel, né, falou de correntes que entendem norma fundamental como Constituição. Bom, ela não precisa estar escrita, então, e também da reflexão de que isso está muito ligado, acho que, à autoridade, né? Aquilo que, se você tem norma, seja norma fundamental, seja Constituição escrita, ou a validade está ligada à autoridade, né? Ela tem que haver uma autoridade para que se estabeleça, ou seja por uma norma fundamental escrita ou não, ou Constituição, ou algo que venha antes,
mas existe um elemento de autoridade que legitima, né? Isso. Era isso aí. Perfeito, Marcelo. Demais, eu me perco aí, fica assim. Robson, antes de passar a palavra, acho que eu vou só... João, uma questão de ordem, Nós estamos no primeiro capítulo ainda, né? Então, assim, já estamos a 20:17. Então, assim, se a gente vai delimitar tempo... eu vou... É que assim, eu vou... De ordem também, só para... Não, Jonathan, a gente também delimitar tempo de quem fala, porque senão... para que as pessoas tenham espaço e tal, para a gente trabalhar o tempo do nosso encontro e o tempo das falas, para a gente oportunizar, né, as pessoas. Uma questão de... Sim, eu imaginei aqui mais uns 15 minutinhos para cada capítulo, porque ele fecha meia hora, e peço aí, assim, não gosto de delimitar tempo, até mesmo para não delimitar a linha de raciocínio da pessoa, mas cada um aí vai ter a sua própria consciência em saber delimitar. Mas é porque, às vezes, a gente, quando fala, não conta o tempo, entendeu? Então, às vezes, se perde. Então, assim, mas pelo menos a gente tem uma base, vamos falar tantos minutos cada um e tal, porque se a gente tem um horário para acabar... Vou deixar 2 minutinhos ali, então, no máximo, mas não vou. Antes de passar a palavra para você... Assim, de cortar a palavra, mas para a gente dizer, eu acho que a gente perde a noção de tempo quando está falando, entendeu? Antes de passar para o Robson ali, que eu já deixo ele, às vezes, fazer uma consideração alguma coisa do 1 e já começar o 2. O capítulo 2 ali seria o direito e moral. Só por uma questão de ordem. Como a gente, acho que nos comentários que a gente fez, acho que a gente já perpassou pelo 2 e pelo 3, que são 2 capítulos também bem pequenos. O que você acha da gente ou juntar o 2 e o 3 agora, assim, bem rapidamente, ou, se for o caso, até pular para o 4? É que, assim, o 2 e o 3, ainda eu creio que são várias coisas ainda que precisa ser colocada ali. Até vou pontuar, tá? Mas eu creio que a gente vai se limitar ao 2 ou o 3 ainda hoje. O 4, eu acho que a gente não consiga fazer hoje, tá? Então, direito moral aqui, só colocar 2 frases que eu anotei aqui que eu achei bem interessante. Eu acho que traz um pouco esse questionamento sobre o que trata esse capítulo. Seria aqui uma primeira: distinção entre moral e direito não está naquilo que elas prescrevem, mas como elas prescrevem. Eu acho que é uma frase que resume muito essa diferenciação de direito e moral. Não está naquilo que a ordem de moral ou a ordem jurídica vai prescrever, mas como ela prescreve. E a segunda seria: a ciência jurídica ela não tem que aprovar ou desaprovar o seu objeto, apenas conhecer e descrever. Então, até mesmo para fundamentando e até mesmo trazendo um pouco a ideia do primeiro capítulo, ele traz isso, que a matéria da ciência jurídica não é aprovar ou não com base em valores subjetivos do que é a norma, mas apenas conhecer aquilo e descrever aquilo. Então, passando a palavra para o Robson, não sei se ele ainda está aí, ou se eu não consigo ver aqui. Estou. Robson, com a palavra, Robson. Sim, é só uma provocação contra esse fecho ali do capítulo 1 da norma hipotética fundamental, condição de validade e a Constituição. Não seria, ele não limita, não para na Constituição, por ele ser um positivista normativista e o objeto da teoria pura ser justamente o direito enquanto sistema normativo. Ele tem que se limitar o seu objeto a algo. E ele, acho que no começo ele já começa falando que o objeto dele é o direito enquanto o direito posto, o direito positivo. Até porque ele é um positivista normativista, né? Então, talvez essa questão da norma hipotética fundamental termine na Constituição, porque ele não passa daquilo que seja normativo, daquilo que seja do direito positivado, né, para ele estar fora do alcance do objeto da teoria dele, né? A mim me parece que seria essa a compreensão. E em relação daí já a questão do direito da moral, me chama a atenção que ele ele não dissocia de direito e de moral,
ele faz metodologicamente duas situações, que seriam as normas sociais e as normas jurídicas, né? E a moral estaria dentro das normas sociais, que seriam cuidadas pela ética. Por isso, ele não entra, não confunde direito com moral, porque o direito, enquanto norma jurídica, não estaria associado à disciplina da ética, e sim às normas sociais, ou seja, aquelas normas de condutas de uma sociedade que não estariam integradas ao sistema normativo jurídico enquanto direito positivo, né? Talvez essa foi a concepção que eu tive dele em relação a direito e a moral. E ele liga o ideário de justiça à moral, e não às normas jurídicas, ao sistema normativo. Perfeito, Robson. Só fazendo até uma dúvida que eu fiquei, que é essa questão que ele coloca, acho que tem uma frase que eu tirei aqui. O direito é parte constitutiva da ordem moral. Então, assim, eu fiquei um pouco confuso quanto a essa relação. Pelo que eu entendi, ele coloca, igual eu até falei acho que falando para a Ana antes. Pelo que eu entendi, ele coloca que pode haver uma conflitância, não, uma sobreposição, não sei, mas nem toda a norma moral pode ser jurídica, mas alguma norma jurídica pode ser moral. Então, assim, valores morais, o que vai distinguir ele seria a sanção, porque uma norma moral não tem uma sanção, uma norma social, né, como o Robson disse, mas essa questão do dever ser da moral e do jurídico, eles podem ser semelhantes. O que vai distinguir, no caso, seria a sanção. Mas me corrijam caso eu esteja equivocado quanto a isso, que ele coloca que a norma jurídica ela pode ser moral, mas não necessariamente ela vai ser e ela nem precisa corresponder àquilo. Décio, não sei se abaixou a mão ou estava com a mão levantada, não sei se quiser falar. Pode passar para o próximo. Cláudio, acho que pode falar. A gente espera barulho, o cachorro está bem aqui no meu pé, brincando. Eu achei esse capítulo, assim, muito, muito interessante, né? Porque eu tinha uma concepção um pouco preconceituosa de Kelsen, né? Em relação a essa questão dos valores, né? Que a gente tem uma certa, assim, a questão dos princípios, que ele lá no artigo 3º começa a falar de princípio, que aqui não falou nada, mas ele fala um pouquinho. Mas, assim, eu acho que a frase que eu acho que ele fala é que a pureza do método da ciência jurídica é tão posta em perigo, não só pelo fato de tomar em conta os limites que separam a ciência da ciência natural da ciência humana, sociais, né? Pelo fato de ela ser ou não ser, como suficiente clareza, separada da ética, de não se distinguir claramente entre direito e moral. Então, ele diz, para ele, se você não fizer essa distinção clara entre o direito e o moral, cai por terra o método dele, a teoria da pureza dele, não é? Então, assim, ele faz questão de grifar isso para dizer que a base da pureza dele é essa distinção entre moral e direito. E aí ele vem trabalhando, primeiro ele fala, o que diferencia, então, o direito da moral? Então ele fala, não, essa questão porque a moral tem uma ordem positiva interna, ou seja, um caráter subjetivo, né? Então, ele disse, não, isso também não, porque existe no direito, o direito também quer influenciar subjetivamente as pessoas, né? Não só a moral. E aí, então, essa não é a distinção. Aí ele vem, então, é a questão da questão da produção, como é produzida
a norma, a moral, e a norma jurídica. Ele também disse que não é bem isso, porque existem comunidades costumeiras, né, e ainda fala que a centralização, que hoje você tem um órgão, o órgão judiciário que produz, o órgão legislativo que produz, centralizado, mas o direito já foi descentralizado, então não é um item de distinção. E aí eu acho que o Jonathan fala, que ele diz, então, qual é a distinção do direito para a moral? É a coação, né? É o que ele levanta aqui, que ele concebe uma ordem de coação, ele levanta aquilo, não naquilo que a moral é, mas como a forma, né? Como o direito e a moral se impõem, né? Então, eu acho que isso é uma distinção bem interessante que ele faz, né? Em relação a isso, o que distingue. Então, que é importante que tanto, é isso que eu estou dizendo, ele aqui fala que tanto o que você está falando, Jonathan, porque ele fala que o direito perpassa por normas morais. Sim, o direito perpassa, mas ele vai escolher uma das morais, né? Ele vai se basear em uma das condutas humanas ali, que ele vai escolher como aquela que ele vai dar o valor jurídico, né? Então, por isso que a moral está dentro do direito, pode estar, mas nem todo direito é moral, não é isso? É justo, né? Mas até porque ele faz toda essa discussão da moral quanto a questão da amoral absoluta. E aí ele diz, com essa construção da jurisprudência, que ele fala anteriores, que quer ligar o direito à moral, é uma forma de consolidar a dominação de um grupo, de uma cultura, de uma moral sobre outra, né? Então, eu quase digo, ele é quase um marxista. Não estou exagerando, né? Mas ele no final, a gente não pode esperar que a moral justifique o direito, né? Então, o direito é posto, o direito é o que está, e que a norma que ele quer é a norma jurídica posta, né? E ela não pode ser justa, boa, né? Então, eu acho que, mais uma vez, Fernando, não sei se é Décio que falou um pouco sobre a biografia, né? Dele ser uma pessoa que foi, de uma certa maneira, relações com o nazismo, porque ele diz que o direito que está posto é um direito que ele chama aqui de presta bons serviços para legitimar determinada coisa. Então, o direito, na hora que ele escolhe determinada conduta humana para normatizar, quer dizer, para tornar uma norma jurídica, aquele direito que está ali é bom, presta um serviço. Então, eu acho que essa fala dele aqui, pode ser, não sei, vocês podem falar melhor aí do que eu, foi que é a grande questão aí no campo do nazismo, né? Décio. Voltei. Essa parte do direito e da moral, assim, eu acho que seguindo a coerência dele, ele já diz lá no começo que a teoria pura não é para um direito ou outro direito, mas para o direito positivo como um todo, né? E aqui ele vai colocar que a moral e o direito eles têm elementos em comum, são ordens sociais, são elementos que integram esse conceito de ordem social, eles têm normas. Do ponto de vista da forma, eles se aproximam. O elemento que diferencia do ponto de vista da forma, como o Jonathan colocou, é exatamente a sanção, que no direito é uma sanção organizada, né, socialmente, e na moral estaria mais para uma questão de aprovação ou desaprovação. Agora, do ponto de vista do conteúdo, aí que tem o grande problema, porque se a gente considera o direito, do ponto de vista do conteúdo, como pertencente ao domínio da moral, como é que a gente vai ter padrão objetivo para trabalhar? Porque para ele os valores morais são relativos. Acho que deu uma travada aqui, não sei se foi só para mim, Décio. Ele deu uma cortada. Deu uma cortada mesmo. Bem, nós falou em valores morais e relativos. Isso.
E essa é uma questão, inclusive, que a gente acabou trabalhando, a questão de se ele é cognitivista ou não cognitivista, né, quanto a esse aspecto. Mas o que a gente percebe é que aqui ele está tratando das questões que são comuns, mas, ao mesmo tempo, preservando o direito desse relativismo, né, que permeia o juízo moral. E, no final, ele vai dizer, olha, a intenção da teoria do direito não é julgar se o direito é justo, se o direito não é justo, mas é conhecer, né, o direito, descrever e conhecer o direito. Então, dentro desse propósito, fica praticamente impossível trabalhar com esses referenciais, ou seja, usar a moral como, digamos assim, elemento de métrica do direito. Não dá, porque vai variar de acordo com os contextos de tempo, espaço, não tem um elemento, compromete a objetividade. Então, eu colocaria essa questão aí. Perfeito, Décio. Ana? Falar rapidinho aqui. Parece que eu estou vendo o professor Lênio falar assim, o que o Kelsen queria era separar não o direito da moral, mas a ciência do direito da moral. Então, ele compreende, né, o Kelsen, que toda essa carga de valores morais que o direito carrega, né, e para fazer a ciência, né, empírica, descritiva, ele teria que deixar todos esses valores morais de lado, porque sobre eles não é possível fazer ciência. Não dá para descrever, não dá para medir o quanto que é bom, o quanto que é ruim, o quanto que é certo, o quanto que é errado, né? Então, queria, assim, só lembrar isso, então, que ele fez uma ciência descritiva, normativa, né? O objeto dessa ciência vai ser, então, a norma, que se relaciona de várias maneiras, né? Hierarquicamente, e é esse sistema que dá o fundamento de validade para ela, né? Está inserida dentro desse sistema, dentro de um esquema, né? No qual ela é posta pelo órgão competente, né? No caso, o legislativo. E quanto ao ser e dever ser, que é uma coisa que a gente sempre deve voltar e falar sobre isso, que eu acredito que seja o direito e a moral, o ser e o dever ser. Eu acho que é disso que ele está falando. Então, às vezes, né, eles podem andar juntos, né? O fato da gente proibir alguém de matar outra pessoa, você está juntando as duas coisas, a sua moral, o pensamento, o sentimento moral, né? De repulsa, um ato de violência, mas o que o direito é? Então, a gente sabe o que ele deve ser. Ele deve punir esse tipo de violência, deve punir roubos, deve punir as coisas. Mas o que ele é? Essa lei existe? Então, entre o ser e o dever ser, eu queria ver se vocês concordam comigo, que a gente tem que saber, que definir que ser e dever ser que é esse. Obrigado, Márcia. Eu acho que só para não ter uma confusão em estrutura de linguagem ali, porque o ser o ser principal ali do Kelsen é a conduta, né? Que ele coloca o ser é aquela conduta humana, e o dever ser seria a prescrição da norma. Mas eu acho que é muito essa questão dele analisa o direito como é. Então, acho que isso que você quis falar, né? Ele analisa o direito como é e não como deveria ser. Isso, né? Que só para não ter, às vezes, confusão do ser e dever ser, que a gente fala tanto, só que em contextos diferentes, né? Mas eu acho que é exatamente isso, não analisar o direito como ele deve ser, mas sim como ele é de fato, porque você consegue delimitar. Só antes de passar para a Cláudia, acho que eu vou passar já para o terceiro tópico, porque senão a gente vai deixar mais uns 15 minutinhos, 20 minutinhos aí no máximo,
vejo que a gente consegue delimitar bem. Aqui, o terceiro capítulo do livro é o Direito e Ciência. Na minha opinião, acho que um dos principais pontos desse capítulo, eu elenco como dois, no caso, seria, a primeira, a distinção entre o princípio da causalidade e o princípio da imputação, que ele coloca muito bem, que causalidade é algo da lei natural, ou seja, A, então B, aquilo vai acontecer, não existe uma probabilidade de não acontecer. Enquanto o princípio da imputação, não, que é aquilo que até, eu não lembro quem que falou, se foi Fernando, se foi José, não lembro, que é A, então deve ser B. Tipo, é um juízo de dever ser, é a imputação de uma consequência, de um resultado, e não uma causalidade, que eu acho que ele coloca uma das principais diferenças entre a lei jurídica e a lei natural, essa questão do princípio da imputação e o princípio da causalidade. Inclusive, ele coloca, salvo engano, que pode ser uma interpretação errada minha, mas ele coloca que o princípio da causalidade ele é posterior ao princípio da imputação, que inicialmente os primitivos tinham o princípio da imputação com base em valores ali metafísicos, divindades, enfim, então não era algo de fato causal. E com o decorrer do tempo, com a evolução da ciência, trouxe esse aprimoramento do princípio da causalidade. Além dessa distinção que ele coloca, outro ponto que eu também achei muito, muito interessante é a questão do problema da liberdade. Ele coloca que o ser humano ele só pode ter uma sanção imputada a ele porque ele é livre. Porque se fosse uma relação de causalidade, como que ele ia ser punido, ia ter uma sanção aplicada, enfim, se ele não pôde escolher aquilo? Ou seja, é uma visão bem bacana que ele coloca ali a respeito dessa liberdade. Eu não lembro certinho os termos, eu não anotei, mas ele coloca que... Eu não lembro se é assim, mas o homem é livre porque ele é imputável. E não ele é imputável porque é livre. Há alguma distinção assim, que é uma frase bem interessante que ele expõe. Acho que mais uma coisa que é interessante também que ele coloca, acho que mais no final ali, é a questão da norma categórica, que ele coloca que não existe uma norma que é absoluta, uma norma jurídica que não tenha exceções, pelo menos eu entendi isso, que a norma ela não pode ser absoluta, porque senão ela acaba sendo até, eu não vou lembrar o termo que ele utiliza, mas não é algo desejado, não é algo que deve ser, enfim. Cláudia, com a palavra. Bem, Jonathan, antes de eu ter de passar, eu só queria, porque na minha visão, Ana, a moral, pelo que eu entendi de Kelsen, no entendimento dele, eu estou falando que eu entendi o que ele entendeu, é que a moral e o direito são ordens normativas do dever ser, tanto a moral quanto o direito. Eles têm um dever ser, né? Só que a distinção se dá em outro campo. E eu acho que ele foi, no final desse capítulo, ele foi fundamental no dizer que essa discussão, que o fundamental da teoria, que ele fala, a tese de que o direito e ele faz uma conclusão do que é que a teoria pura do direito, a teoria dele, geral do direito, entende dessa distinção. E por que a teoria, né, que, segundo ele, tenta defender que direito e moral estão juntos, né, são direito e moral, porque ele entende que essa discussão aqui ajuda, presta um bom serviço político. Ou seja, você escolhe uma determinada norma, sistema normativo, e elege ele como o direito. E o direito, se ele for visto como moral, ele é o bom, ele é o justo, e os demais não são. Então, eu acho que ele faz essa distinção muito bom no final desse capítulo. Agora,
eu gostaria também de falar em relação ao terceiro, Jonathan, eu achei, assim, essa construção dele dentro da perspectiva da distinção entre norma jurídica e proposição jurídica. Quem é objeto de quê? Né? Então, assim, norma jurídica, ela é objeto de direito, né? A norma jurídica. Isso que eu quero que vocês, até a gente... E a preposição jurídica é o que é construído pela ciência jurídica, né? E, ou seja, a ciência jurídica constrói preposições jurídicas, que podem ser verdadeiras, podem ser falsas. Mas o direito tem como objeto norma jurídica. Então, ele diz a importância de distinguir preposições jurídicas de normas jurídicas, né? E aí eu acho que ele adianta, não sei dessa, se você viu isso, eu ouvi demais, né? Mas nesse aspecto, ele faz essa distinção entre norma jurídica e preposição jurídica, ele vai e traz a questão de princípios, né? Ele fala sobre princípios lógicos. E aí, como ele combate que preposições jurídicas, apesar de alguns defenderem que preposições jurídicas sejam fontes do direito, ele entende que não deve ser de forma direta, e aí ele levanta que existem princípios lógicos, né? Não sei se vocês viram isso, ou eu que vi demais, né? Mas, assim, quando ele levanta essa questão dos princípios lógicos, criando normas. Então, assim, ele fala o seguinte: os princípios lógicos podem ser, se não direta, indiretamente, aplicados às normas jurídicas, na medida que pode ser aplicado às proposições jurídicas que descrevem essas normas, que, por sua vez, podem ser verdadeiras ou falsas. Então, ele admite que os princípios, né, lógico, da racionalidade lógica. Então, assim, de uma certa maneira, eu não sei se foi no nosso encontro, quando o pessoal diz assim, mas que aí o RAT já avança mais, né, mas em termos de dizer, o Kelsey já fala de princípios, né, como norma, como criação de norma, né, assim, aí ele diz assim, uma norma jurídica pode ser deduzida de outra quando as preposições jurídicas que a descrevem podem entrar num silogismo lógico. Então, ele admite que o princípio possa ser gerado pela discussão da lógica das preposições jurídicas. Na verdade, quer dizer, não pode ter uma preposição falsa e outra verdadeira, né? Então, quebra o sistema, porque ele diz que a ciência jurídica é que forma o sistema jurídico, né, o caos no sistema jurídico. Então, a doutrina, né, eu não sei, seria isso, acho que essa discussão aqui eu achei muito interessante dele também, nessa distinção, quando ele já dá um pontapézinho na discussão de princípios, como criador de normas. Perfeito, Cláudio. Décio, com a palavra. É que me veio aqui, sabe, Jonathan, uma imagem, assim, você meio romântico agora. Você vê que tudo começa ali com a teoria do direito, querendo saber qual é o seu objeto, né? Um relacionamento, assim, ainda meio que distante, né? Tentando conhecer o seu objeto, tentando definir o seu objeto. Então, direito e natureza, esse é o primeiro encontro. E aí você vem aí você passa por um segundo momento em que o direito está se comunicando com a moral, né? Definindo a sua identidade. E aqui no terceiro há o casamento, né? Do objeto e da ciência, da teoria e do seu objeto. E é tão interessante porque nessas duas palavras, direito e ciência, vai aparecer o dever ser nas duas, porque a essência do direito é dever ser e a ciência também das proposições, como muito bem colocou. Então, o direito é norma, e norma se estabelece por dever ser, é um dever ser. E a ciência, a teoria do direito, ela vai se expressar através das proposições, que também é um dever ser.
E eu li um artigo outro dia que esse é um dos problemas que se tem na teoria pura do direito, é que a gente tem um dever ser prescritivo, que é o dever ser do direito, da norma, e a gente tem um dever ser descritivo, que é o dever ser das proposições, porque essas proposições, elas são normativas também, elas pertencem à ordem normativa, né? E eu acho que aqui também ele confessa, né, o aspecto lógico da coisa, porque ele começa a se perguntar, mas qual é a utilidade das proposições? Se a gente já tem as normas, né? Ele fala assim, a utilidade é porque norma é válida ou não é válida. As proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Então, eu preciso ter a possibilidade de fazer esse juízo lógico. Ele fala assim, é assim que a gente resolve as contradições, é assim que a gente viabiliza o silogismo, né? E dessa maneira a gente... E aí eu até uma coisa que eu me pergunto, a ordem jurídica, ela é criada pelo direito positivo ou ela é criada pela racionalidade, simplesmente? Né? Quando ela é uma ordem lógica, ou porque o que ele está dizendo? O que ordena tudo? É a razão, fazendo esse trabalho de depurar as contradições, de viabilizar esse juízo dedutivo, né? Que fecha o silogismo. É no silogismo que as condições geram as consequências, né? Transita das condições para a consequência. Por outro lado, essa visão da imputação também é uma ferramenta racional, se a gente for ver, né? Própria para se analisar a realidade, digamos assim, da norma, né? Que é diferente da realidade dos fatos que se processam por causa e efeito. Eu até fiquei pensando que ficou parecendo uma mecânica, ação e reação, né? Você tem uma ação, só que no direito a reação ela é eventual, e na ciência da natureza a ação ela é necessária. E ele trabalha com essa questão de ser necessário e não ser necessário, que entra o aspecto da liberdade. Eu acho que eu falei coisa demais, eu espero que possa ter contribuído aí. Até só pontuando uma coisa que você disse ali, que ele fala da causalidade, algo necessário, vamos colocar assim, né? Mas ele coloca que essa lei natural ela é estudo passado. Ela é uma causalidade passada, porque até então, se A é B, mas não necessariamente daqui 10, 20 anos A vai ser B. Então, é uma coisa que ele coloca, que a lei natural ela é feita com base em fatos passados. Já a lei jurídica, não. Independente daquilo que é passado ou não é análise dela ali. É um dever ser para condutas em tese futuras ali, e seres futuros. Ana, com a palavra. Está no mudo, Ana. Está no mudo. Então, em primeiro lugar, esclarecer, então, esse ser e dever ser. Eu me confundi mesmo. O dever ser é o dever da norma, é o dever explícito na norma jurídica. Esse é o dever ser da ciência do direito, né? E o ser é o direito natural, aquilo que, do ponto de vista de pensamento do Kelsen, né? Se for pensar em direito, em justiça, o que é justo, né? O que não é justo? É o ser e o dever ser, o direito e a moral, a lei natural e o direito positivo e o direito natural, essa contradição dentro desse dualismo, né? Aí uma outra coisa também que eu queria pontuar com vocês é essa questão de norma e proposição jurídica, onde a norma é o resultado da interpretação dessa proposição jurídica, né? Então, a proposição jurídica ali, no caso, seria o texto ali concreto, né? O texto, e dessa proposição é onde a gente extrai a norma, né? Através de uma interpretação. Eu não sei se a norma nesse sentido ali. Eu acho que ele coloca a norma não no sentido atual, que a gente tem norma como a interpretação do texto da lei. Eu não sei. Pelo que eu entendi até então... Dois jeitos.
Eu não sei, eu não sei. Eu acho, Ana, Eu entendi só... Diga. Eu entendi assim na minha, que ele coloca norma jurídica como a lei, a Constituição, enfim, aquilo que prescreve algo. Sei lá, o contrato sem assinatura é nulo. Enfim, a interpretação disso, aí depende muito do como que você vai... A proposição seria quase que a união de todas as normas ali que dão sentido àquela norma jurídica, né? Mas eu não sei, eu não colocaria como norma um objeto da interpretação. Eu não sei se... Eu acho que primeiro vem a norma, que prescreve algo, e depois vem a proposição jurídica, que vai descrever a norma. Então, o objeto da ciência é a proposição... O objeto não, o resultado da ciência jurídica seria a proposição jurídica, enquanto o objeto dela seria a norma. Então, assim, o objeto é a norma, e o resultado seria a proposição. Então, eu vejo que hoje, atualmente, a gente tem eu acho que essa noção de norma como interpretação da lei, mas eu não sei se ele tinha essa visão. Caso esteja equivocado, se colegas me corrijam. Foi a interpretação que eu tive. Marcelo, não sei se antes a Cláudia queria pontuar alguma coisa. Cláudia, pode ir. Eu acho, Ana, que eu tinha essa construção de que em termos de preposição jurídica e de norma. Mas, assim, que pelo menos no conceito de Kelsen, na verdade, a preposição é um juízo hipotético. São juízos hipotéticos que são, o que ele fala aqui, são juízes hipotéticos que anunciam, traduzem em certas condições propostas as consequências do que está no direito, né? Então, assim, pelo que e aí ele diz, as normas jurídicas, por seu lado, não são juízos, isto é, enunciados sobre um objeto dado ao conhecimento. Eles são, antes de acordo com seu sentido, mandamentos, como tais comandos imperativos. Então, a preposição é o que a gente pode dizer que a doutrina, a ciência jurídica, a teoria é o que desce, pelo menos no meu entendimento, que ela seria descritiva. Ele analisa as normas, é o que ele diz aqui, ó. A ciência jurídica tem por missão conhecer de fora, por assim dizer, o direito e descrevê-lo com base do seu conhecimento. Os órgãos jurídicos têm, antes de tudo, como missão, antes de tudo, por missão, produzir o direito para que ele possa, então, ser conhecido e escrito pela ciência. Então, a lei em si é a norma jurídica, que é chamada, tem as normas jurídicas gerais e as normas jurídicas individuais, que são produzidas pelos juízes, né, pelos órgãos julgadores. Então, assim, na distinção dele, eu tinha para mim essa coisa da preposição jurídica ser o texto literário, né? Então, na verdade, ele coloca a preposição jurídica como a produção da ciência jurídica. A missão dela é descrever o que o direito é, né? Conhecer o direito e descrevê-lo. E aí seriam as preposições jurídicas. E já a norma jurídica é uma criação, né, dos órgãos competentes, seja, né, os órgãos jurídicos, os órgãos legislativos, que criariam as leis, né, os comandos, as sentenças normativas, né? Não sei se... Marcelo, pode falar. Bem objetivo ali. Eu estava ouvindo Desce, daí me ocorreu, então, até essa observação, né? Então, o dever ser descritivo, a norma, e a proposição jurídica, um dever ser descritivo. A questão é que a proposição, então, ela tem por objeto a norma, afastado outros valores, né? Acho que essa é a principal também ideia de Kelsen, né? Quando eu vou elaborar uma proposição jurídica, eu não tenho aqui valores de justo, injusto, não, eu vou fazer uma análise objetiva, meu objeto é a norma e existe um método ali, né?
Agora, eu fico um pouco confuso, né? Descritivo, mas tem que ser descritivo, né? Porque, afinal das contas, você vai escrever ou falar sobre algo, né? A norma em si ali, ela é a letra, né, pura ali da lei, muitas vezes precisa ser interpretada. Essa interpretação vai ter o que? Os limites dela dentro do que é o objeto, que é a própria norma, sem socorrer-se a outras ciências e tal, sem a outros valores, né? Inclusive morais, de justo, injusto, etc. Né? Eu acho que é por aí. Né? Obrigado. Perfeito, Marcelo. Essa até um questionamento que fica, né? Qual que é o limite dessa descrição que a preposição coloca? Querendo ou não, descrever algo é só juntar informações e colocar um resultado? Não sei qual que é essa limitação, porque se for jogar num juízo interpretativo, existem N formas de interpretação e muitas delas não se colocam apenas na questão descritiva, né? Coloca intenção do legislador, sociológica, teleológica, enfim, são vários tipos de interpretação. E é difícil você descrever algo sem interpretar aquilo, né? É um objeto da ciência jurídica, a preposição jurídica, algo bem complicado. Décio, não sei se quer falar alguma coisa. Ana Márcia, essa questão que você coloca, eu acho que ela é uma das chaves, sabe? A norma aqui, eu vejo ela como uma unidade de sentido, né? de significação que ele, que ele estabelece exatamente para, digamos assim, eu não busco o sentido além ou aquém, eu busco nessa unidade de sentido que é a norma, né? É aqui que entra toda, acho que essa discussão do que é sentido, do que é significado, que está muito conectado ali com os pressupostos epistemológicos dele, né? Kantiano, neocantiano, né? Então, por aí, eu acho que é um dos conceitos chaves, realmente. Tanto é que é um dos que abre, né? A norma como esquema de interpretação. A ideia da moldura, né? Do encaixe, né? Tudo está conectado com isso. E depois a gente vai... Esse conceito ele vai sendo trabalhado, explorado por esses doutrinadores posteriores, né? Questões estruturantes e várias outras... Traz outras dimensões da linguagem, né? Ontem o professor mesmo nos apresentou ali que se trabalharia, né, Marcelo, com 3 níveis de linguagem aí. Então, exatamente para conseguir desenvolver esse aspecto da objetividade no processo de significação, de atribuição de sentido. É um aspecto, digamos assim, complexo também. Né? Eu acho que a gente vai ficar por muito tempo debatendo ele. Obrigado. Perfeito, Décio. Acho que assim a gente finaliza aqui esse terceiro capítulo. Creio que foram várias discussões, pontos levantados. Acho que a gente conseguiu trazer bem essas ideias iniciais que ele coloca, mas que são, acho que, a base de toda a teoria dele. Futuramente ele traz ainda muito mais conceitos, só que eu acho que para conseguir entender mesmo a teoria que ele propõe, eu acho que esses pontos iniciais são os mais importantes. Então, finalizo aqui essa parte de debates, assim por dizer. Continuaremos nos próximos capítulos na próxima aula, que será em maio. Agradeço a presença de todos, todas as ponderações feitas. Igual eu disse no começo, aqui não é um lugar para sedimentar verdades, impor pensamentos, visões. Aqui é para a gente debater e ter essa visão um pouco mais ampla e partindo dessa obra tão importante que é para o direito como um todo. Então, agradeço novamente a presença de todos, ótima noite e até o próximo encontro.